Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Todo mundo achou? Mateus capítulo 6. Semana passada nós falamos a respeito da intimidade pelas Escrituras. E hoje nós damos continuidade falando sobre intimidade pela oração. Mas tu, o que está escrito? Mas tu, quando entra no teu e fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai que te vê, o teu pai que vê o que está oculto, ou o teu pai que te vê em secreto. Ora o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora vá lá no Salmos 34, Salmos 34, verso 4. Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Salmos 34. Achou? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este, na minha está, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias ou tribulações. Amém? Tem outros textos, mas a princípio vamos nos ater somente nesses por enquanto. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, fala conosco nesta hora, nós bendizemos o teu nome que é digno de adoração, de louvor. Nós não estamos aqui, Senhor, porque viemos exigir alguma coisa, nós estamos aqui porque nós precisamos da tua direção. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós necessitamos da sua presença. Nos enche do seu Espírito Santo. Nos cobre com o teu sangue. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Todo valente seja amarrado no abismo, todo e qualquer tipo de roubo e atrapalhação que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. É a ti, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos. Que de mim flua apenas aquilo que aprover o teu Espírito, e a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Então nós falamos na semana passada a respeito da intimidade através das Escrituras, pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. E hoje nós falamos ainda da intimidade pela oração. Intimidade pela oração. A oração é o único acesso direto que nós temos a Deus. Não há outro acesso que não seja através da oração. Isso significa que se eu negligenciar a minha vida no secreto,
a minha vida de busca, a minha vida em buscar a Deus, automaticamente não vai haver intimidade nenhuma. Porque se você conversa com uma pessoa muitas vezes e você passa a estabelecer um relacionamento com ela, você passa a conhecê-la, correto? Então, a Carol, por exemplo, você já sabe quando o Fábio está bravo, você já sabe, tem coisas da intimidade de vocês que ninguém sabe, a não ser o próprio Senhor. Coisas que você já conhece, o gosto, o jeito, não é? E isso foi descoberto ao longo do tempo através de uma coisa chamada intimidade. Então, nós descobrimos essa intimidade que ela é construída e não é da noite para o dia, através da oração, através de uma vida no secreto, de uma vida de intimidade construída no secreto com o Espírito Santo. Uma vida em que você entra hoje e, como eu não sei você, mas ninguém começa na caminhada orando 1 hora, 2, 3, 4. Todo mundo começa com 15 minutos e no início, aqueles 15 minutos parecem uma eternidade. Você ora 15 minutos, você parece que falou um montão de coisa, você olha no relógio, não passou, ainda fica olhando no relógio, não passou 5 minutos. Aí você fala, não é possível. E aí, você descobre, ao longo do tempo, e você vai se relacionando, você vai orando, e você sente a necessidade de ficar mais um pouco na presença. Você sente a necessidade de ficar mais um tempo. E dependendo das situações, principalmente porque muitos de nós acabamos passando no estreito, passando pelos vales, passando pelos dias difíceis. E é nesses dias que você descobre a necessidade de ir para o secreto e de ali, muitas vezes você não vai contar a hora, porque a tua necessidade te faz buscar mais a Deus. Então, nessa necessidade, você aperta o coração e você não mede hora, e aquela ansiedade, aquela coisa, e de repente na tua necessidade, você já não vê mais hora passar. Você já não fica contando hora porque você tem uma necessidade. O Salmo 18, o Davi vai dizer: clamei ao Senhor, ou em outras traduções, invoquei ao Senhor, e ele, na minha angústia, e ele do seu alto templo ouviu a minha voz. O que ele estava passando? Angústia. Estava sendo perseguido. Você vai ver nos Salmos, quer aprender a orar? Lê os Salmos. Os Salmos têm muitas súplicas, clamor a Deus. E ele diz que ele estava numa angústia e ele clamou a Deus. E o Senhor respondeu ele. Então, nesses momentos de maior aperto é onde o Senhor nos ensina. Porque eu não sei você, mas eu não sei se você já passou por esse momento, mas o tempo de aperto, o tempo de angústia, o tempo de perseguição, o tempo, às vezes, de dor, de uma necessidade, né? Uma dor que você viveu, uma situação de perda de um familiar, uma situação de enfermidade. Até esse momento você não sabia orar, mas você aprende rapidinho. É por isso que muitas vezes o Senhor permite com que determinadas situações ruins aconteçam na nossa vida. Razão pela qual a gente vê exatamente o que aconteceu com Jonas. O que aconteceu com Jonas? Foi jogado no profundo. Foi só a história de Jonas.
até um determinado momento, foi só ladeira abaixo. O texto começa dizendo que ele desceu para Jope para fugir da presença de Deus. Depois pegou o ingresso e desceu para o calabouço do navio. Depois ele foi precipitado e foi jogado até jogado lá no mar, no fundo, descendo de novo. Depois até o profundo aí aonde o grande peixe engole ele. E o que acontece? Ele aprende a orar rapidinho. Ele aprende e ali ele quebranta o coração dele. Às vezes, tem pessoas que não oram e têm uma vida muito corrida. E a desculpa de muitas pessoas é: eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho muito o que fazer. Eu não tenho tempo para, né? Mas aí basta apertar uma lutinha que arruma tempo rapidinho. Basta apertar uma situação que não só aperta e de repente já vê, bota lá o meu nome na intercessão, bota o meu nome não sei o que, ora por mim e a situação muda de figura. Porque muitas vezes o Senhor permite com que essas situações aconteçam, como aconteceu com Jonas, para nos ensinar que, na verdade, Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. E muitas vezes não há necessidade. Não há necessidade de que coisas ruins aconteçam para a gente aprender que nós precisamos buscar a Deus. Uma coisa é você já buscar a Deus e no meio tempo acontecer uma situação ruim e você já sabe a quem buscar. Outra coisa é você ter uma vida de oração capenga, misturuca, e aí de repente o calo aperta, a cinta aperta, a dor aperta, tem uma perda, tem uma enfermidade, acontece alguma coisa que te tira do eixo, e aí o Senhor te leva e você aprende a buscar a Deus. Eu não sei você, mas nos momentos de maior aperto você aprende, você descobre que você sabia orar o tempo que você nem sabia que você conseguia. Que fica toda hora. E aí joelha, né? Aí de repente começa a dar uma dor no joelho, aí fica de lado, aí troca a posição, aí vira, e de repente vem os pensamentos, aí começa a pensar no boleto que tem para pagar, começa a pensar não sei o que no filho, começa a pensar no não sei o que está na cozinha, começa a pensar no trabalho, de repente dispersou. Só que uma vida construída com Deus na oração, ela é construída numa intimidade, e o texto de Romanos 8:26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Eu não sei quem já teve a experiência de muitas vezes chegar num tempo de oração e você não conseguir nem orar, mas só ficar chorando, derramando a sua vida. Você acha quem é que está traduzindo aquilo para Deus? O Espírito Santo é o maior tradutor que existe. Meu. Quando você está orando em línguas, quem é que você acha que está traduzindo? O Espírito Santo, ele é o agente dentro da oração para nos levar a ser íntimos, para nos levar a viver uma vida de intimidade com Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, quer ser cheio do Espírito Santo sem oração? Impossível. Quer ter uma vida com Deus, ouvir a voz de Deus, viver experiências sem ter uma vida assídua de oração? Impossível. Não há como. Não há como você construir uma vida de intimidade com Deus sem passar pela escola do joelho no chão. Já viu a escola do joelho no chão? Conhece? Pois é. E não é orar assim, como se você tivesse comentarista de futebol. Não é assim. Eu amo quando tem as 12 horas de oração, porque eu aproveito, eu organizo a minha agenda de um jeito.
Eu aproveito, chego aqui às 6 da manhã, é bom que não tem ninguém. Ah, glória. Aí não tem ninguém, aí, aproveita, ó. A primeira hora, eu só passo adorando, buscando, entregando, derramando a minha vida na presença dele, não peço absolutamente nada. Depois, nas próximas horas aí, que negócio. Porque aí você pode falar assim, pastor, mas é porque o senhor é bom? Exatamente o contrário, é porque eu sou ruim. É porque existe uma necessidade, não é questão de, consegue, faz, não, é porque quanto mais necessidade você tem, você sabe a quem buscar e a quem recorrer. E tem mais, quem tem mais sede bebe mais água, eu já falei isso aqui. Agora, quem não tem sede nenhuma, Senhor abençoe essa boia, amém. Aquela oração de, meu Deus, e quer viver uma vida como? Um relacionamento íntimo com o Senhor, ele é construído numa vida diária, numa busca constante, no bater da porta de todos os dias. Ah, mas eu passei um tempo, eu orei tanto ontem. Pois é, hoje já é outro dia, e as misericórdias do Senhor já se renovam, e a guerra de ontem já foi, tem outra guerra hoje, e bora para os joelhos no chão, porque Deus tem mais. Já foi. Agora, o tanto de coisa. Uma das coisas mais negligenciadas nas igrejas é uma vida a oração. Não sei se você já percebeu. Assiste um culto em onde for. O que menos é feito é a oração. Vai, para não judiar muito. Observa nas igrejas no geral. Observa nas igrejas no geral. E olha para os eventos, para as coisas que tem, para o cronograma da igreja, para as coisas e tal. Observa se nesse meio tem algum culto de oração, alguma coisa só para dedicar para a oração. Tem alguma coisa? É o que menos se tem. Aí eu te pergunto, vai ter direção de Deus como se não tem? Ah, pastor, mas se as pessoas oram na sua casa. Sério? É o termômetro. A igreja vai mostrar exatamente o termômetro de como as pessoas estão na sua vida e relacionamento com Deus. Então, visto que uma intimidade não se constrói da noite para o dia, é no secreto, você aprende a perceber. Eu não sei como foi com você, mas no secreto você aprende a perceber a presença de Deus. Você está sozinho. Principalmente quando você está sozinho, num tempo sozinho, onde não tem ninguém para te atrapalhar, é lá que você começa a perceber a presença de Deus. Você coloca um louvor lá de fundo, você está ali, amém, você começa ali, e ali você começa a perceber que existe algo diferente nesse tempo. Porque, primeiro, é um tempo que é só você e Deus. Não tem mais ninguém presente para influenciar, para trazer de repente uma emoção, porque hoje em dia até isso tem. Não, as pessoas estão chorando, é o Espírito Santo que está movendo, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Então lá no secreto você está sozinho, o Senhor está lá, e o texto diz que nós lemos, ora, e o texto antes vai dizer, não, quando orares, não faça como os hipócritas, que oram nas praças, e oram e alto para que todos vejam. Verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Quando orares, entra no teu quarto secreto. Por que secreto? Por que secreto? Já parou para pensar o porquê do secreto? Eu acabei de perguntar agora, Fauner.
Na intimidade sua com a Carol, é sua e da Carol. Não tem ninguém mais sabe. Por que é secreto? Por que é secreto? Porque ninguém mais pode saber, porque tem coisas que são reservadas, exclusivas. E assim também, no secreto que o Senhor, você se prontifica a se colocar diante do Senhor, é o secreto, e nesse secreto que tem coisas que são reservadas para este momento. Nesse momento, enquanto você está abrindo a boca e orando e falando com o Senhor, o Espírito Santo, sem muitas vezes você perceber, está trabalhando no teu interior, está mortificando a sua carne. Enquanto você está falando, muitas vezes o Espírito Santo está ali, ele está ouvindo, ele está trabalhando, e muitas vezes você no fim da oração chegou lá com a cara destruída, com o coração arrebentado, e quando você termina a tua oração, quando você termina de falar, o Espírito Santo já agiu no teu interior. É assim ou não é? Quem aqui já entrou arrebentado e você saiu transformado? Para muita gente ao redor, e o mais engraçado é isso, que para muita gente ao redor, parece que não aconteceu nada, mas você sabe o que aconteceu. Sabe ou não sabe? Chegou lá desmanchado, arrebentado. Quem já foi orar com raiva? Com raiva. Já foi orar com raiva? Senhor, é um absurdo. Entra com providência, entra com justiça, faz justiça, Senhor. E aí o Espírito Santo vem, não clama assim não, porque se eu descer com justiça, vai você também. Ninguém melhor para nos ensinar a orar do que o próprio Espírito Santo. Meu Deus, enquanto você está falando ali, eu não sei quem tem. Gente, eu estou falando coisas que eu vivi e ninguém me ensinou, não. Você está orando ali naquele momento e de repente você começa a falar umas coisas, aí o Espírito Santo vem, algumas coisas, o Espírito Santo começa a colocar motivos de oração na tua cabeça. Quem já viu isso? Tipo, basicamente te tesourando, assim. Tipo, não é para você orar por isso. Estou te dando direção. Nós não sabemos orar como convém. É o que o texto de Romanos fala. Então, nesse momento, nós aprendemos a perceber a presença de Deus. Porque aí é onde você começa a perceber. Você vai, ora no teu secreto, e quando você vem para a igreja, a mesma presença que se manifesta lá, se manifesta aqui. E você sabe que a mesma pessoa que se manifestou lá é a mesma pessoa que se manifesta aqui. Então, depois, nesse momento, sozinho, você aprende a ficar em silêncio e aquietar o teu coração. Nesses momentos, você aprende a ficar em silêncio e aquietar o teu coração. Porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente chega a gente quer debulhar, parece a Sara Vitória, quando muitas vezes a gente está em casa e ela chega querendo contar mundos e fundos, parece uma metralhadora disparando um monte de coisa, a gente mal entende o que elas estão falando. Calma, respira. E muitas vezes na nossa ansiedade a gente quer que Deus responda na nossa ansiedade. A gente quer que Ele responda logo, a gente quer que Ele... Não, aquieta. Às vezes você vai chegar na presença, construindo um relacionamento, nesse relacionamento ele vai ensinando coisas para nós exatamente nesse tempo de oração. Porque você vai ali, e eu não sei você, mas você chega ali tão ansioso, o Senhor não responde, não faz nada, até que você acalma, e aí ali começa a ser construído, ali você começa o ponto de partida quando você aquieta o teu coração. E depois é o exercício da fé. Não tem exercício da fé maior do que na oração. Por quê, pastor?
Não existe exercício maior da fé do que gastar a vida no secreto. Exatamente por isso. Porque lá você está sozinho e você começa a falar e o Senhor vai ali e a presença se manifesta, você fala coisas que só você e Deus fala. De repente você vai, passa o seu dia no trabalho, aí vem para a igreja e o Senhor responde e continua a conversa. Deus continuando muitas vezes a conversa no culto daquilo que você construiu e conversou lá no secreto. E aí a tua fé é renovada, porque você entende, poxa, o Senhor me ouviu. Porque passa o ano, gente, passa o tempo, a gente é a mesma. Nós somos humanos. E passa o tempo, a gente já teve, muitas vezes a gente passa por esse momento. Já viveu tantas experiências, já viveu tantas coisas com Deus, e aí, de repente, naquele momento, passa anos, você está orando, de repente você não ouve oração. Acho que Deus não está me ouvindo. Nossa, mas ele não respondeu, já não falou tantas vezes da outra. Por que não vai responder agora? Aí o Senhor vai, fala com você no culto e ele continua a conversa que você começou lá no secreto para te mostrar que ele é Deus que responde. Que a sua fé, e isso, nesse meio tempo, a tua fé é renovada. Por quê? Porque a tua fé, a fé na oração em si, você exercita a tua fé em prática, porque você está orando, você está vendo Deus? Não, mas você sabe pela fé que o Senhor está presente, que Ele está ouvindo, que Ele vai operar, que independente daquilo que você está pedindo, ou de repente da sua angústia, da dor que você está vivendo, Ele está ouvindo, Ele está curando e pronto para atender. Segundo, obviamente, o propósito dele, né? Porque Deus não é mordomo. Mas a fé está sendo exercitada. Não existe, eu tenho fé. Mas não ora. Então, meu filho, você está na torcida. Você está torcendo igual aí os Santista chegou o Neymar e estão na torcida, né? Que vai ganhar. Mas não é fé. Na oração, a sua fé ela é renovada. Por isso é que você vê muitos crentes, muitos cristãos capenga, arriando as pernas, porque muitas vezes Deus promete, Deus faz, as coisas muitas vezes estão diante deles e eles não creem, não conseguem mais andar na mesma caminhada de antes, porque no caminhar do tempo a sua vida de oração vai afrouxando e começa a se envolver com um monte de responsabilidade, com um monte de coisa e abandona os princípios. Meu filho, você pode ganhar milhões, você pode ter a vida que você for, mais cheio do que for. Não abandone o princípio do secreto. Não abandone. Não abandone. É esse exercício da fé nesse exercício que a tua fé é renovada. Sabe qual é a principal estratégia, pastor? Qual é a principal estratégia para ter intimidade com Deus, para firmar, para eu saber, para eu construir uma vida? É perseverar. Atos capítulo 2, versículo 42. Abra lá rapidinho. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Acharam? E perseveraram na onde? E perseveraram onde? Vocês acharam? E perseveraram dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tinha doutrina? Tinha. Tinha comunhão? Tinha. Né? Tinha o partir do pão? Tinha. Mas tinha oração. O ingrediente fundamental no meio daquela mistura ali, era a oração. De casa em casa, em cada alma havia temor, continuando.
Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes, todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Perseverando unânimes todos os dias no templo. O que você acha que eles iam fazer no templo? Então, pastor, como que eu faço para construir uma vida de intimidade perseverando todos os dias? Ah, mas hoje eu não estou bem. É nesse dia mesmo que você vai. Esse é o melhor dia para você ir. E eu não sei você, mas pastor, já teve dias que o senhor foi orar sem querer ir? Só que tem um seguinte, você pode começar sem ir. Você pode começar sem querer ir. Você pode começar assim meio capenga. Senhor, abençoa Jesus. Aquele jeito mais assim, sabe? Muitas vezes até que acaba de acordar. Mas a hora que você engata a primeira, segunda, o negócio vai embora. De repente você já até nem lembra mais que você estava não querendo, porque a presença se manifesta e o Espírito começa a agir no teu interior. É perseverando. Perseverando, hoje eu não estou sentindo. Não é sentindo, não. Você vai exatamente porque há uma necessidade. Quando você entende que existe uma necessidade e que essa necessidade não é do Espírito Santo, essa necessidade é sua. Essa necessidade é minha, é nossa, de buscar todos os dias, de ir para lá todos os dias, de gastar a nossa vida. Ali nós saímos e o Espírito Santo vai trabalhando, e as respostas começam a vir, e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração. Por isso, não existe outro jeito de se aprofundar no relacionamento com Deus se não for desta maneira. Não negligencie. Quer ver? Separei 3 coisas muito importantes. Muito importantes. Que quem tem intimidade na oração percebe e sabe. A primeira coisa é que quem tem intimidade na oração tem acesso à misericórdia. A pastora ministrou sobre remorso, perdão e arrependimento, né? No domingo. E quem tem acesso à intimidade na oração sabe muito bem, mesmo diante de um erro que comete, diante de um deslize, sabe muito bem a quem buscar. Quem tem intimidade sabe até mesmo que na hora do erro, na hora do escorregão, sabe a quem buscar e sabe encontrar o Senhor, sabe encontrar um coração contrito e quebrantado. Vai encontrar um coração contrito e quebrantado, melhor dizendo. Porque, diferente de quem não tem intimidade, ele vai buscar encontro em qualquer lugar. Ele vai arrumar uma desculpa, ele vai se defender, ele vai falar que foi o outro, mas ele nunca vai para o caminho da misericórdia. Não. Agora, quem tem intimidade tem acesso à misericórdia. Pastor, você está querendo dizer que os outros não têm? Tem acesso, mas não busca. O que adianta ter o acesso e não entrar? O exemplo claro de 1 Crônicas 21:13, que Davi, ele fala, caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. Não caia eu nas mãos dos meus inimigos.
E quando o menino lá do adultério morre, que o Senhor falou que ia morrer, ele ficou lá uns 3 dias jejuando, orando, buscando a Deus. Depois, quando o menino morreu, o que ele fez? Ele foi, tomou banho, se vestiu, trocou as vestes e voltou, foi para comer. Né? Aí tu falou, mas o que você está fazendo? Porque, né? Você estava lá quebrantando, agora que o menino morreu, você vai comer, então o que eu posso fazer? Agora não posso fazer nada. Enquanto o menino vivia, eu clamei, busquei a Deus e fui adiante da sua presença, rasguei o meu coração, quebrantei o meu coração, derramei a minha vida diante do Senhor, porque bem sei que o Senhor, quem sabe, se o Senhor não agiria de misericórdia para com o menino. O que é isso? Alguém que tem intimidade e sabe muito bem o Deus de misericórdia a quem serve. Eu quero te dizer, não é nenhuma nem 2 vezes que você vai precisar desse Deus de misericórdia. Só que eu quero te dizer uma outra coisa. Você só vai saber desse Deus de misericórdia se você tiver uma vida no secreto de intimidade. Porque todas as vezes que alguém, principalmente um crente, comete um erro, quem é que aparece? Quem é que aparece em seguida? O acusador. E se você não tiver intimidade suficiente com o Espírito Santo, você vai dar ouvidos à voz do acusador e não vai correr para o caminho da misericórdia. E não vai correr para o Deus da misericórdia, para o caminho do arrependimento. Então, Davi bem conhecia, sabia disso. Sabia disso. Por isso que quem tem intimidade sabe este caminho. Davi correu. Não caia eu nas mãos dos meus inimigos. Em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo? O negócio é o seguinte, é para tomar chibata, é para sofrer disciplina, é para borracha comer no meu lombo, mas é o seguinte, melhor é eu cair nas mãos do Senhor, ainda que seja para sofrer o castigo, mas que eu caia na mão do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. É isso que nós precisamos entender. O problema é que na modernidade que se vive hoje, não existe misericórdia. As pessoas são mais... Você sabia que as pessoas são mais rápidas do que Deus? Mais rápida até do que o acusador. O acusador nem precisa ir lá. A pessoa já vai na frente. A pessoa comete um erro, ao invés de clamar a Senhor, tem misericórdia do pastor fulano, tem misericórdia. Eu fico triste quando eu ouço casos de pastores, de gente que caiu no adultério. Fico triste mesmo, porque não precisava acontecer dessa forma. Senhor, tem misericórdia das ovelhas, das pessoas que estão lá nessa igreja. E se você não pensa dessa forma, reveja os teus conceitos, porque dobre os teus joelhos e peça a misericórdia de Deus pela tua vida. Porque eu já falei isso aqui, volta a repetir. Só entende de misericórdia quem foi alvo dela. Agora, quem não foi alvo de misericórdia se acha bonito, arrota a santidade para todo lado, o bonzão, então alguém cai, ao invés de ser a mão que estende, é a mão que acusa, que aponta o dedo, e se possível bate também, viu? Para cair mais. Agora, você precisa conhecer esse Deus de misericórdia. Você precisa conhecer. Aliás, nós já fomos alvos da misericórdia, a começar do Cristo que se entregou no madeiro no nosso lugar. E a ira de Deus não foi descarregada sobre nós, mas sobre Ele. Já começa por aí. Então, quando você for para o secreto, reconheça e saiba que na intimidade que é construída entre nós e o Espírito Santo, saiba que nesta intimidade tem um Deus de misericórdia, que não é acusador,
mas é o Deus que, da mesma maneira que dá autoridade, é o mesmo Deus que sabe estender a mão para levantar e para recomeçar e para revestir de poder novamente. Então, aprenda. E se você é alvo de misericórdia, é óbvio que você vai entender de um pouco de misericórdia. Porque na vez, quando for o outro, ao invés de você estender, dizer que não tem salvação, que não pode, que não isso, que não sei o quê, você vai ser o primeiro a estender a mão, porque um dia você esteve naquele lugar. O próprio Senhor ensina para o povo a exercer misericórdia. A gente não tem tempo aqui, mas ele tinha uma lei que no sétimo ano, todos os servos que trabalhassem na casa, eles tinham que despedir. E não é despedir de mão vazia, não. Tinha lei. Era para despedir com que eles tivessem que sustentar e seguir a vida deles. Aí e o Senhor fala, não dá ponto sem nó, não. Ele fala assim, lembras que fosse escravo no Egito. Então, e aí em Jeremias, o Senhor, a ira dele se indigna contra o povo, porque eles libera o povo no sétimo ano, mas aí depois se arrepende e torna a pegar o povo de novo. E aí toma juízo. Misericórdia. O que Jesus disse para os fariseus? Misericórdia quer e não sacrifício. E aí depois ainda aperta mais ainda. Se vocês entendessem que misericórdia, que eu disse que era misericórdia e não sacrifício, vocês não tinham condenado os inocentes. Aí o negócio começa a apertar. Então, se nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, nós somos os primeiros a estender a mão. Quando vemos uma notícia na internet, seja ela qual for, nós somos os primeiros a dizer, Senhor, tem misericórdia do fulano. Senhor, essas crianças, esse povo, meu Deus, tem misericórdia. Uma outra situação que acontece com quem tem intimidade, é que Deus responde a oração e o clamor. Se tem clamor e oração, tem resposta. Às vezes não é, na nossa ansiedade, a gente quer resposta para ontem, né? A gente quer resposta para ontem. Quem aqui você orou e estava crente que você ia receber a resposta naquela hora e você precisava naquela hora, mas Deus não te respondeu naquela hora. Literalmente deixou você no vácuo, né? Deus faz isso, pastor? Faz isso. Faz. Calma, não se aveste, vai esperar um pouquinho. Mas ele responde, ele responde. O secreto não é só falar, tem resposta também. É aquilo que eu falei. O Senhor, o Deus que nos conduz para o secreto, nos chama para o secreto, é o Deus que depois vai responder. O que ele diz em Jeremias 33? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o clamor e a oração, ela tem resposta. Eu já contei isso aqui, mas acho que algumas pessoas não sabem. E a resposta é de todo jeito, para qualquer coisa, para tudo que você possa imaginar. Desde as coisas mais profundas até as coisas mais simples. Meu WhatsApp tinha sido clonado. E aí falei, meu Deus, eu publicava anúncios e tal. E aí conseguiram lá e eu não tinha mais como. Não tinha mais como retornar o seu número. Fui lá na Claro. E aí falei, meu Deus, na operadora, o que eu faço agora? Eu expliquei a situação, meu celular foi clonado, assim, meu WhatsApp foi clonado, e meu número de trabalho, eu preciso dele
para trabalhar, já tenho esse número há tantos anos. Tá? Ah, senhor, não tem como, porque você vai ter. A solução é o senhor pegar um outro número. E aí o senhor pega a sua conta do Google, tá? Não, mas eu não posso, eu tenho esse número, eu não posso. Isso na prévia do atendimento. Mas toma aqui o número, a gente vai ver, vamos conversar, ver o que a gente pega em outro número, senhor. E aí, pensando no número, aí eu fui, sentei assim no sofazinho que tem ali, e comecei, Senhor, tem misericórdia. Fala para essa pessoa aí, porque quando você entra no WhatsApp, ele pede aquele código de confirmação para você reativar o seu número, não é? Naquela tela inicial. E aí, se outra pessoa clonou, tá com outra pessoa, você não recebe. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Senhor, tem misericórdia. Libera esse número aqui, Senhor. É impossível para os homens, mas para o Senhor não tem nada impossível, não. O Senhor não tem nada, absolutamente nada impossível, inclusive uma tecnologia, nem a tecnologia mais desafiadora, a tecnologia mais atualizada, nada é impossível para o Senhor. Senhor, entra aqui com providência, libera esse número. Passou uns segundos assim, aí eu desliguei esse número e tal, esperando ali. Quando de repente me deu um nossa, ativei de novo, né? Desbloqueei o celular. Quando eu fui olhar, aí recebi o código e o WhatsApp voltou de novo. E aí comecei a trabalhar para a glória de Deus. Porque Ele é Deus que responde. Ah, mas tecnologia assim não é coisa para Deus, não. Porque Deus é daqueles tempos bíblicos. Ah, meu filho. Para Deus não tem coisa, demasiadamente nada é impossível. Deus é Deus que responde? É Deus que responde. O texto vai dizer em Êxodo capítulo 3 que ele, quando chama Moisés, ele fala: eu ouvi o clamor do meu povo. Então isso significa que o povo estava clamando e o Senhor, mas o Senhor só ouviu aquele momento com Moisés? Não, o Senhor já estava ouvindo. Só que exatamente naquele momento oportuno que a ovelha desgarra e Moisés vai lá e ele olha a sarça ardente e ali o Senhor se manifesta e fala com Moisés. Naquele momento oportuno, tudo orquestrado para que Moisés fosse lá diante do rei do Egito, para que Moisés seria a resposta do Deus para o povo. Às vezes você ora e não vê resposta nenhuma. Você ora e fala assim, acho que esse negócio aí não é para mim, não. Só que eis que vem dias, diz o Senhor, que haverá resposta sobre a terra. Sabe por que não tem resposta muitas vezes? Porque a pessoa ora hoje e já quer resposta amanhã e aí já desiste logo. Mas o Senhor diz nesta noite, continua perseverando em oração, porque nesses dias eu vou dar a resposta dentro das casas, na igreja, no teu trabalho, pois o Senhor é Deus que responde o clamor e a oração daqueles que o buscam. Amém? Ele é Deus que responde. E terceiro e último, quanto mais intimidade, mais pequeno você reconhece que você é. Você imagina, quanto mais você vai se aproximando do Senhor, mais você vai conhecendo Ele. Você vai, Você vai tendo a intimidade, o compêndio das duas coisas. A intimidade, porque você vai conhecendo as Escrituras, vai entendendo quem Ele é, vai entendendo o que agrada a Ele, você vai se aprofundando nessa palavra, e ao mesmo tempo você vai se aprofundando na oração, buscando, e com isso você vai aprendendo e conhecendo cada vez mais o Senhor. E cada vez mais Ele se apresenta para nós. E diante de uma grandeza de um Deus tão poderoso, você percebe que cada vez mais você é pequeno. Na verdade, você percebe que tudo aquilo que você achava que você era,
diante da grandeza de Deus, você descobre que você não é nada. Abra sua Bíblia em Jó 41. Jó Aliás, primeiro, Jó 40. Olha o que Deus fala para Jó. Jó 40. Jó 40, verso 7. Achou? Quem achou? Ó. Cinge agora os teus lombos como varão, e te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo e me condenarás para justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois de excelência e alteza, e veste de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-te juntamente no pó, e ata-lhes o rosto em oculto, e por aí vai. É mais ou menos Deus falando assim: você é como eu? A sua voz pode trovejar o universo, os céus inteiros como a minha? Aí você vai lá em Jó 42. 42, 3. Jó 42, 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não... Do que ele falou do quê? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre quem você é. Porque no relacionamento, nessa intimidade, você vai se deparar com muitas vezes, verdades feias dentro de você. Porque quanto mais você se aproxime no secreto, vai ter dias que você vai rasgar o teu coração, porque muitas vezes o Senhor vai te mostrar a verdade que está no teu interior. Mas tem uma coisa, nós temos um Deus de misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Mas uma coisa é certa. Quanto mais você se aproxima, você é diferente do que muitos pregam, muitos falam, uma teologia às vezes, né, triunfalista demais. É aquela coisa, não, você vai e você vai crescer, vai ser grandão, 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 e você vai ser inchadão, inchadão, quando na verdade é exatamente o contrário. Porque o próprio Jesus disse que no reino de Deus, o maior serve o menor.
Então, quanto mais próximo nesta intimidade você e eu nos aproximamos, nós descobrimos, na verdade, que nós não éramos tudo aquilo que nós pensávamos que era. Que nós não podíamos tudo aquilo que a nossa carne pensava que podia. Que na verdade nós chegamos à conclusão que nós somos dependentes dele, é exatamente isso que ele quer mostrar para mim e para você. Que nesse relacionamento e nessa intimidade você vai se aproximando e muitas vezes coisas que você estava crente que ia dar certo, dá errado. Que muitas vezes você estava ali, não, mas eu estou seguro, isso aqui vai dar certo, dá errado, não dá certo. As coisas desmoronam para nos mostrar muitas vezes e a mão de Deus, muitas vezes tocando e dizendo e desmoronando para nós sabermos que nós somos dependentes dele. Nessa intimidade, nós nos achegamos e nos apresentamos a ele e nos curvamos diante dele para saber que nós somos dependentes dele, que nós carecemos da sua misericórdia, que nós precisamos da sua graça, que o favor da cruz, nós somos eternos devedores, porque não podemos pagar o sacrifício que nos foi pago. Nessa intimidade, a grande descoberta é que somos dependentes. Triste realidade é quando muitos, e o orgulhoso, o soberbo, muitos que estão em altares, muitos que estão aí, torta direito, dentro das igrejas também, ele faz e ele consegue fazer a obra sem Deus. Ele já tem uma capacidade suficiente de fazer a obra de Deus sem o Deus Todo-Poderoso. De ir pregar com o esboço que ele tirou da cabeça dele, sem a dependência do Espírito Santo. Indo fazer, cantar, tocar e fazer tudo aquilo que ele acha legal, com todas as suas técnicas, com tudo aquilo que ele sabe, com toda a sua eloquência, sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque perdeu a dependência. Porque a intimidade já foi embora há muito tempo. Só que só quem é íntimo sabe que no momento que você está pregando, ou no momento que você está sendo usado, no momento que você está ali sendo, o Senhor usa, o Senhor abençoa, te enche as mãos de recursos, te abençoa, te leva a sentar em mesas, te leva a viver e a estar em lugares, te leva a falar com pessoas importantes, te leva a viver coisas maravilhosas, mas quando você chega no teu secreto, você sabe bem quem é que fez tudo isso. Quem é que te usou? Quem é que pôs a mão sobre você? Quem é que te tirou por detrás das malhadas? Quem é que tocou no teu interior e te sarou daquilo que você tinha medo? Quem é que te colocou, te tirou muitas vezes das trevas e te trouxe da maravilhosa luz? Quem é que te tirou das mãos do diabo, que muitas vezes literalmente estávamos nas mãos do diabo? Por consagrações que pais nossos fizeram, por situações, comprometimentos espirituais, e o Senhor nos tirou com o braço forte dele e nos trouxe para a sua presença. Se coloque de pé. Intimidade, dependência é só para aqueles que são íntimos. Quem não é dependente é independente, bate no peito e faz e acontece. Oh, eu quero ser dependente dele até Cristo voltar por toda a eternidade. Porque eu sei, e falo com toda sinceridade, eu sei quem eu sou. E eu sei o quanto eu careço da misericórdia de Deus. Eu sei o quanto eu careço da misericórdia de Deus. Você tem essa realidade, você sabe dessa realidade no teu coração.
Você sabe, você entende ou você já se acha um super expert da palavra, o super importante, o doutor em divindade, o sabedor de tudo, porque você já sabe o que já faz, acontece, porque há tanta dureza e orgulho no teu coração que você não consegue se submeter a ele e a voz da direção do que ele quer te falar. Romanaia que devassou. Oh, aleluia! O Espírito Santo ama quem é dependente. Oh, como ele gosta de um crente dependente. Ah, sabe por quê? Porque o vento sopra e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele sopra para cá, ele vai para cá, ele sopra para lá e ele vai. E ele é conduzido pelo Espírito. E o Espírito diz, fala isso. E ele fala aquilo que o Espírito diz, fica quieto. E ele fica quieto porque ele é dependente. Só quem é íntimo consegue ser dependente. Só quem é íntimo sabe da onde o Senhor o tirou e por isso não fica batendo no peito dizendo que faz, que é isso, que é aquilo. Fica contando vantagem, não. Porque sabe o Deus, eu sei quem eu sou. Fecha os teus olhos. Se você não é dependente até hoje, passe a ser dependente. Oh, aleluia. Passe a ser dependente. Às vezes quando eu penso que eu estou assim já, aí o Espírito Santo muitas vezes usa até a boca da minha esposa para mostrar, ó, não tá assim, tudo isso que você tá achando, não. E aí eu vou pro secreto dizendo, clamando a única coisa que eu sei clamar nesses momentos. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A minha verdade foi exposta para mim mesmo. Tem misericórdia de mim. E não é dizer, Senhor, olha o que minha esposa falou, olha que isso, olha que aquilo, olha que meu pastor, olha que minha pastora, olha que fulano falou isso. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é nenhuma, nem a segunda, nem a terceira vez que o Senhor está falando isso comigo. Então, se é a terceira, quarta, quinta vez que o Senhor está falando isso comigo, significa que o Senhor, significa que isso não vai bem. E o Senhor quer trabalhar e quer transformar o meu interior. Intimidade é o que Ele deseja. Na intimidade, só quem é íntimo sabe que pode demorar 10 dias, 5 dias, mas sabe que vai ter resposta. Oh, Jesus, nós oramos nesta hora. Senhor, eu quero me tornar cada vez mais dependente. E sei, Senhor, que eu não tenho condições muitas vezes, Senhor. Quantas vezes eu já subi até nesse altar aqui, Jesus, sem força, nem espírito, nada, não tinha nada. Se fosse de mim mesmo, eu ia pedir para todo mundo orar e pedir aconselhamento, mas foi na sua dependência. Quantas vezes eu subi aqui, mas quantas vezes eu nem queria subir, mas o Senhor falou, bradou, não é você que faz, é na minha força. Sou eu quem falo, sou eu quem me esforço, sou eu quem derramo o poder, sou eu quem dou direção, sou eu quem encho, sou eu quem curo, sou eu quem transformo. Quantas vezes, Senhor, nos faz mais íntimos de Ti, Senhor. Passa 10, 15 dias eu orei, mas o Senhor não respondeu. Mas quem é íntimo, Senhor, aqueles que são íntimos de Ti sabem que o Senhor responde.
Sabe, se o Senhor não responder, ninguém fica de cara virada, de cara dura, porque o prazer está em te adorar. Se o Senhor responder, o Senhor é Deus. Se o Senhor não responder na hora que a gente quer, o Senhor permanece, Deus poderoso. O Senhor permanece e nós te adoraremos, Senhor. Quem é íntimo e dependente, é dependente, Senhor. Não sai correndo de um lado para o outro desesperado, mas é dependente. Não sai suprindo as suas carências da sua alma torta direito. Vai suprir, vai direto no secreto, porque sabe quem resolve, sabe a quem buscar, sabe a quem buscar a cura. Quando tem uma situação de perda, quando tem uma situação que está em falta, o íntimo sabe a quem buscar, Senhor. Porque sabe a quem buscar, a quem é poderoso para socorrer. Aleluia, Senhor. Aqueles que estão íntimos te buscam na madrugada, não tem hora, não tem lugar, não tem momento, não tem dia, não tem desculpa, não tem momento, já sabe que tem que buscar, já entende a necessidade. Quem é íntimo não vai, Senhor, por secreto, para pagar nada. Vai porque sabe que tem necessidade, tem sede. Por que passa tanto tempo assim orando? Como é que o pastor, como é que fulano consegue? É porque tem sede. Quem é íntimo não consegue parar ali no outro dia, já vai buscar logo. No momento de oração, busca e vai, se derrama, e as lágrimas do coração é derramado, muitas vezes com dor, muitas vezes com o coração ferido, mas mesmo assim sabe a quem buscar, porque são esses íntimos que o Senhor busca, são esses que o Senhor quer aperfeiçoar na sua presença, são esses que o Senhor quer curar. Oi, Nevassur, que o Jovadamasur, Nevadamer. Misericórdia, Senhor, de um povo que é mais íntimo do TikTok do que do Senhor. De um povo que é mais íntimo do Instagram, que é mais íntimo dos amigos de lá de fora do que... de pessoas que já colocaram outras pessoas no teu lugar. Tem misericórdia, Senhor. Desperta hoje uma sede em cada um que está aqui. Uma sede, Senhor. Em nome de Jesus. Nos enche do seu Espírito Santo. Nesta noite. Desperta o coração, desperta os lábios. Em nome de Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, ao Deus do qual eu sou dependente. Aleluia. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroas a ti, Jesus,
coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. A esse Deus tremendo, poderoso. Eu oro. E muitas vezes quando eu estou no secreto, às vezes eu oro, quando eu estou orando pela vida da igreja, pela vida de vocês, daqueles que não estão aqui, muitos de vocês eu clamo por misericórdia, porque seria muito fácil, né, para mim eu dizer, não, Senhor, pesa a mão nesse pecador, pesa a mão, não sei o que, não, Senhor, tem misericórdia. Essa pessoa endureceu esse coração desse jeito, sim. Mas tem misericórdia. Tem misericórdia. Alcance ela. Que ela seja constrangida. Quantas vezes eu já orei sobre isso? Fiz essa oração pela igreja. Constrange o coração de cada das pessoas, citando nome por nome. Constrange o coração daqueles que têm coração endurecido. Constrange o coração com a pregação da cruz. Eu espero que a partir de hoje você tenha uma vida de secreto diferente do que até então você tem tido. Você tem uma vida no secreto de não chegar exigindo. Gente, uma outra oração que eu tenho feito é: Senhor, eu não estou aqui, eu oro, te peço e tal, mas eu não estou em posição de exigir nada. E na verdade ninguém está em posição de exigir nada para Deus. Essa que é a verdade. Pastor, mas o que é isso? Então a gente não pode orar. Porque quando a gente começa a ter determinadas consciências, quando a gente começa a ter intimidade, vai se aprofundando, a gente começa a entender que, na verdade, se não tiver dentro do propósito de Deus, não adianta. A gente não está em posição de exigir nada para Deus. Essa que é a realidade. Tem pessoas que com maior arrogância e soberba, eu te fiz o voto e o Senhor tem que me abençoar. Não tem que abençoar nada. O coração assim é soberbo, arrogante. Não. O que o salmista diz? O Senhor, mesmo sendo excelso, soberano, atenta para o humilde, mas o soberbo, o arrogante, ele assiste de longe. Não. Que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração fácil, um coração constrangido, que no teu secreto haja lágrimas e constrangimento pela pregação da cruz. Porque o Espírito Santo, nesse tempo de oração, a coisa que ele mais quer construir em nós é o caráter de Cristo. Amém? E você que nos assiste, receba essa palavra da mesma maneira. Não vá para o secreto. Construa um secreto, uma vida com Deus. Não vá com pressa. Vá para construir uma intimidade com o Senhor. Para ouvir a voz dele, para sentir a sua presença, para ser curado. Em nome de Jesus, Deus abençoe.